Fala galerinha, beleza? Tudo vermelho aqui hoje. Reds. Cores do Liverpool. Torcida do Vila Nova. Não, velho, esquece esse time é uma bosta. Esse time é vagabundo. Não, velho, não é não. Vila Nova é time massa. Eu queria que você torcesse pro Vila Nova ainda. Eu parei de torcer pro Vila Nova. Não desisti desse time. Desiste não. É muito sofrimento, Eu gostava de ver você sofrer, eu gostava de curtir dessa cara. Galera, você que torce pro Vila Nova, ou você que não sabe quem é o Vila Nova, coloque aí nos comentários, né, como que é ser torcedor pro Vila Nova, né, e quem não conhece, deixe aí nos comentários que eu mando um link pra você entender como é ser torcedor do Vila Nova. É triste. Então vamos pra aula. Galerinha, olha só que legal, velho. Os óxidos básicos, que vão ser diferentes dos óxidos ácidos que nós vimos na última aula, os óxidos básicos, eles são provindos de uma base, pela desidratação. Se eu tenho uma base e retiro água, eu formo um óxido básico. Então, se eu tenho um óxido básico e hidrato ele novamente, eu gero uma base. Então, se o óxido ácido ele é provindo de um ácido e ele herda uma característica ácida, os óxidos básicos que são provindos de uma base, eles vão ter essa característica básica justamente porque eles herdam isso do composto mãe. Tá bom? Agora, olha que legal, velho. Olha que legal. Mesmo sendo um óxido básico, mesmo não sendo uma base propriamente dita, mas sim a classificação de óxido, se ele reagir com um ácido, ele vai formar um sal e água também. Então é bom a gente lembrar tudo que a gente falou na última aula. Por quê? Porque quando eu tenho um óxido ácido e reage com uma base, gera sal e água. Quando eu tenho um óxido básico e reage com um ácido, também gera sal e água. Por quê? Porque a coisa mais importante que tem é ter a característica ácida ou básica. Porque se você for reparar, nós temos sais e óxidos derivados de ácidos e bases, né? Ácidos e bases são os compostos mãe, são os compostos primordiais, e eles reagindo entre si gera sal e água, e quando eles são desidratados, eles geram os óxidos. Então, por causa disso é que herdam essas características. Apesar da classificação ser óxido, apesar da classificação ser sal, eles herdam essas características dos compostos ácidos e dos compostos básicos. Beleza, galera? Então nós temos essa sequência de reações. Óxidos que possuem elemento com NOx baixo ligado ao oxigênio normalmente são óxidos iônicos e são básicos, beleza? Principalmente os óxidos de elementos alcalinos. Os óxidos de elementos alcalinos, metais alcalinos terrosos, esses óxidos metálicos, eles são óxidos básicos, porque eles têm NOx fixos. Nos elementos que tem NOx variado, como a gente falou na última aula, que o cromo ele tem um NOx muito elevado, mesmo sendo um óxido iônico, ele era um óxido ácido. Agora aqui, ó, nós temos até um óxido do cromo com NOx baixo, eles vão ter um caráter básico, beleza? Então a regra geral é o seguinte: óxido de metal, ele tem uma tendência a ser básico. Tendência, essa palavra tem que ser bem frisada. Por quê? Porque tem casos e casos. A maioria dos óxidos iônicos são tidos como óxidos de metal. E esses óxidos de metal, eles são com caráter básico. Beleza? Galera, o Pablo Neri já falou pra você aqui sobre os óxidos básicos, que são óxidos normalmente de metais, compostos iônicos, que normalmente a gente vai encontrar no estado sólido, já que são compostos iônicos. Se você pega aqui, ó, óxido de cálcio e adiciona água, você vai ter a formação do hidróxido de cálcio. Não sei se você percebeu, não sei se você reparou, mas esse cara aqui, ele é chamado de óxido de cálcio. Quando a gente adiciona água no óxido de cálcio, ele vira o hidróxido de cálcio. Olha a diferença no nome. Óxido, hidróxido. Agora você entendeu, né?
hidróxido é quando você hidrata o óxido. Ou quando você desidrata um hidróxido, ele vira o óxido, entenderam? Então, os óxidos aqui, que são iônicos, normalmente vêm de hidróxidos, da desidratação desse hidróxido, e aí você tem lá a formação de um óxido com caráter básico, que ao reagir com água, ele se converte em uma base. Esse mesmo cara aqui, que é o óxido de cálcio, conhecido como cal virgem, você pode utilizar ele para neutralizar um ácido. Por exemplo, tem lá um derramamento de ácido sulfúrico, né? Ao invés de você vir com uma base muito forte, né? Você pode vir com esse óxido, que não vai ter um caráter básico tão elevado assim, mais fácil de tratar, mais fácil de controlar, e adicionar esse óxido no meio ácido ali, provocando a formação de um sal e de água, reação de neutralização. Agora, esse óxido de cálcio aqui, ele é conhecido como cal virgem, né? Quando nós utilizamos ele para neutralizar os solos ácidos, né? Por exemplo, você quer fazer uma plantação em um solo e só que o solo está muito ácido para aquela planta que você quer colocar ali, nós normalmente utilizamos a cal virgem, ou também conhecida como óxido de cálcio, para neutralizar o solo, aumentar o caráter básico desse solo e aí aumentar a retenção de nutrientes desse solo. Isso é bastante comum e é conhecido como calagem do solo, né? É só... calagem do solo. Beleza. Agora, nós temos aqui outros exemplos de óxidos com caráter básico, né? Se você pega aqui, ó, óxido de sódio. O sódio, ele é metal alcalino. Alcalino, galera, quando a gente fala que o meio está alcalino, esse meio alcalino é um meio básico também. Então, o fato de chamar alguma coisa de alcalina, nós estamos falando que essa coisa é básica, porque os metais alcalinos e os alcalinos terrosos, eles vão formar sempre meios básicos, eles vão formar bases fortes, né? Agora aqui, o óxido de sódio é um óxido com caráter básico. Quando ele reage com água, ele vai formar o hidróxido de sódio, que é o NaOH, só se acrescentar uma água e balancear o processo. O óxido de magnésio ele vai formar o hidróxido de magnésio, que é uma base, só se acrescentar água e balancear o processo. O óxido de potássio vai formar o hidróxido de potássio, que é uma base extremamente forte também, certo? Agora, quando você tem um metal ali de transição, aqueles elementos que ficam no meio da tabela periódica, né? Aí você vai depender do NOx desse metal. O cromo, aqui, ele tem NOx mais 2 e aqui o cromo tem NOx mais 3. O cromo ele tem um NOx que varia bastante, pode ser mais 2, mais 3, mais 4 ou mais 6. O cromo com NOx mais 6, ele forma um óxido ácido. O cromo com NOx mais 2 e mais 3, quando o NOx está baixo, né? Abaixo do comum para o cromo, ele vai formar ali óxidos com caráter básico. Se você reage isso aqui com água, ele tem a formação do hidróxido de cromo 2, porque esse cromo tem carga mais 2, e esse aqui, reagindo com água, tem a formação do hidróxido de cromo 3, né? Você percebeu que o óxido de algum elemento, ele quando reage com água, ele forma o hidróxido daquele mesmo cátion, daquele mesmo elemento, que seria ali os óxidos com caráter básico. O mais comum é o nosso óxido de cálcio, que você já deve ter visto aí na sua vida falar sobre a cal virgem, né? E essa cal virgem, quando hidratada, ela vira a cal hidratada, que é o hidróxido de cálcio, que é uma base forte, que pode servir aí para neutralizar meios que estão ali com caráter ácido. Beleza, galerinha? Então, galerinha, essa foi a nossa aula sobre óxidos básicos. É muito interessante porque isso já foi cobrado muito no Enem, né? O Enem sempre vem falando sobre a calagem, vem sempre falando sobre o óxido de cálcio, e é por isso que a gente deu um foco maior nele, beleza? Então esses óxidos aí, de forma geral, também caem bastante, ácidos básicos e por aí vai. Então é muito importante que você tenha um foco nos estudos dentro dessa matéria, justamente você está se preparando aí para Enem e alguns outros vestibulares que cobram isso aí com frequência. Então, passa cartão? É nóis. Valeu, galera. Até a próxima aula.